Olá, eu me chamo Jonathan Mello e espero que estejam todos bem. Quanto tempo faz que você não enfrenta uma fila? Você pode até achar que faz muito tempo, mas você pode estar numa fila agora mesmo e nem sequer se deu conta disso. Sabia que existe toda uma teoria somente dedicada às filas? Pois é, quer saber mais? Então vem comigo, bora produzir? Já que entramos no campo da probabilidade e estatística, achei interessante falar com vocês sobre teoria das filas. Já tinha ouvido falar? Pois é. Mas o que tem de importante nas filas, que tem toda uma teoria sobre elas. As filas são parte do dia a dia de muita gente. Sejam de pessoas que ainda frequentam bancos ou fazem compras no mercado, ou jovens ultraconectados. Esperar em filas é sem sombra de dúvidas muito irritante para a maioria das pessoas. Isso porque essa espera nada agrega na nossa qualidade de vida. Na verdade, toma o tempo que poderíamos usar de uma forma mais produtiva. Muitas pessoas acabam não se dando conta, mas têm umas filas que causam um prejuízo ainda maior. Como uma fila para um transplante de urgência, por exemplo. Ou uma fila para reparar um equipamento numa linha de produção. Vendo esses exemplos, já dá para saber que o tamanho do impacto que as filas podem ter em nossas vidas é alto, não é verdade? A teoria das filas, de um modo geral, estuda o tempo em vários modelos e formas de fila. Para isso, usa modelos para representar esses vários sistemas e, desse modo, pode-se estimar como um determinado sistema de fila deve se comportar, o que também inclui a quantidade de tempo de espera a depender de uma variedade de circunstâncias, claro. Esses modelos realmente ajudam muito na hora de determinar como operar um sistema de fila de um modo mais efetivo. Entretanto, melhorar a capacidade dos serviços normalmente traz um custo, que precisa ser equalizado com o tempo de espera, claro. O ideal seria uma fila de comprimento zero, mas claro que isso não se sustentaria por conta dos custos. Como tudo na vida, existe a melhor solução do ponto de vista técnico e a melhor solução, a solução mais viável do ponto de vista econômico. Você ainda pode achar que esse estudo não afeta a tua vida pessoal, até porque quantas pessoas hoje em dia ainda vão aos bancos? Dá para fazer quase tudo pelo app. Até mesmo as compras de mercado, muitos já fazem usando apps. Mas se você parar para pensar, até o próprio processamento dos comandos que você dá no seu smartphone emprega a teoria das filas. Pois o processador da placa do teu dispositivo processa todas as operações respeitando uma sequência, que a depender da tecnologia do teu aparelho pode ser melhor gerenciada e garantir tanto velocidade quanto uma melhor economia de energia, por exemplo. Então, isso sem falar no processamento do teu pedido em si. E até o próprio trânsito se comporta como um emaranhado de filas. Já parou para pensar nisso? Você abre um chamado de serviço para a tua operadora de telefone, por exemplo, por conta da velocidade. Vamos dizer que a velocidade está insatisfatória. A partir daí, você vai aguardar a visita de um técnico. Então você já está numa fila. Então, dependendo da forma como a empresa estruturou o atendimento, essa fila pode ser maior ou menor, independentemente da tua vontade. Essas escolhas elas vão acabar impactando na tua vida pessoal ou profissional. Agora que já sabemos que uma fila não é necessariamente ficar em pé, em linha, atrás de uma pessoa que constantemente reclama da demora para ser atendido, podemos começar a entender um pouco dos processos básicos de uma fila. O processo básico da maioria dos modelos de fila é o seguinte: consumidores ou atividades que requerem um serviço são gerados ao longo do tempo por uma fonte de entrada. Esses consumidores entram no sistema de fila e formam uma fila se o serviço não está imediatamente disponível. Depois de um determinado tempo, um dos membros da fila é selecionado para ser atendido pelo serviço de acordo com uma regra. Essa regra é chamada de disciplina da fila. O serviço requerido é então realizado para o consumidor pelo mecanismo de serviço. Depois disso, o consumidor deixa o sistema da fila. Então, essa representação mostra de um modo simplificado todo o sistema de fila. Uma característica da fonte de entrada é o tamanho. Esse tamanho é o número total de consumidores ou atividades que requerem um serviço de tempo em tempo, ou seja, o número total de potenciais consumidores. Então, o tamanho dessa população pode ser admitido como sendo infinito ou finito. Desse modo, a fonte de entrada pode ser dita como sendo ilimitada ou limitada. Para efeitos de cálculo, é muito mais fácil trabalhar com o caso infinito. Assumimos isso frequentemente quando o tamanho atual da fila é relativamente grande. Implicitamente, também se adota como sendo infinito para modelos que não indiquem o contrário. Então,
O caso finito ele é mais complicado analiticamente porque o número de clientes do sistema afeta o número de potenciais consumidores fora do sistema. Agora, se a taxa de entrada é afetada de forma significativa pela quantidade de clientes no sistema em fila, devemos adotar o modelo finito. Uma outra coisa que precisamos definir é o padrão estatístico que os clientes são gerados ao longo do tempo. É comum assumir que são gerados de acordo com o processo de Poisson, ou seja, o número de clientes segue uma distribuição de Poisson. Nesse caso, as chegadas ao sistema de filas ocorrem aleatoriamente, mas a uma taxa fixa, independentemente de quantos clientes já estão lá. Uma outra forma de podermos fazer é definir que o tempo entre as chegadas consecutivas segue uma distribuição exponencial. Já que falamos superficialmente sobre a fonte de entrada, vamos falar agora sobre as filas em si. A fila é onde o cliente espera antes de ser atendido. Ela é caracterizada pelo número máximo de clientes que ela pode conter. Elas podem ser definidas como infinitas ou finitas, assim como as fontes de entrada. Então, por padrão, elas são definidas como infinitas pelos modelos. As filas também possuem uma disciplina. Essa disciplina se refere à ordem com a qual os clientes devem ser atendidos. Por exemplo, o primeiro que chega é o primeiro a ser atendido. Mas podem existir outras disciplinas. Mas é mais comum que essa que é conhecida como FIFO, First In, First Out. Outra característica importante é o mecanismo de serviço. Esse mecanismo significa definir se tem cada uma ou mais instalações de serviço. Cada uma delas pode conter um ou mais canais de serviços paralelos, conhecidos como servidores. Se tiver mais de uma instalação de serviços, os consumidores podem receber o serviço em uma sequência deles, como por exemplo no caso de canais de serviço em série. Outra possibilidade é o consumidor entrar no canal de serviço em paralelo e ser servido completamente por esse servidor. Por exemplo, num local onde você fica numa fila para fazer um pedido, depois vai pagar, depois vai retirar o pedido, é um exemplo de serviço em série. O serviço em paralelo seriam todos esses três servidores terem a capacidade de realizar tanto o pedido, quanto receber o pagamento, quanto entregar o pedido. Qual a melhor configuração? Daí vai depender de muitos fatores que justificam um estudo mais detalhado a depender da natureza do processamento ou serviço. Um parâmetro importante do mecanismo de serviços é o tempo de serviço. O modelo particular de um sistema em fila deve especificar a distribuição de probabilidade dos tempos de serviço para cada servidor, apesar de ser bem comum assumir a mesma distribuição para todos os servidores. A distribuição exponencial é comumente a mais assumida em casos práticos. Outra distribuição de tempos de serviços importante é a distribuição degenerada, com tempos de serviços constantes, e a distribuição gama também. Como já havia dito, a teoria das filas pode ser aplicada em diferentes situações onde existem filas de espera, seja para realizar os mais diversos serviços. Muitos dos modelos assumem que os tempos entre as chegadas são independentes e igualmente distribuídos para todos os tempos de serviço. Os modelos de filas trazem essas informações seguindo essa regra aqui, onde o primeiro espaço é ocupado pela distribuição entre tempos de chegada, depois a distribuição dos tempos de serviço e em seguida a definição do número de servidores. Como por exemplo MM1, que se refere a uma distribuição markoviana, ou seja, distribuição exponencial, tanto nos tempos entre chegadas, quanto nos tempos de serviço, além de ter um servidor. Os modelos para esses sistemas têm alguns parâmetros que são muito importantes na hora de modelar e muitos deles precisam ser coletados com observações e experimentos. Já outros podem ser deduzidos por meio de expressões estatísticas e matemáticas. São parâmetros importantes, por exemplo, o comprimento da fila, o número de clientes em um determinado tempo, a probabilidade de ter um determinado número de clientes no tempo específico, o número de servidores, o número esperado de clientes no sistema, o comprimento esperado, tempos de espera, além de alguns outros parâmetros. No próximo vídeo eu vou trazer uma aplicação bem comum para mostrar essas expressões matemáticas e as relações entre elas. Já havia parado para pensar nas filas desse jeito? Essa teoria já deve ter facilitado muito a tua vida e você não deve nem ter se dado conta. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar teu like, compartilhar com os colegas. Obrigado por mais uma vez ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.